Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos receber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do sábado da 21ª semana do tempo comum. E o Evangelho de São Mateus nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos hoje para meditar deste Evangelho? Que conhecemos e vemos às vezes e meditamos certos aspectos dele, mas tem outros aspectos a serem vistos. Tenhamos em conta que o Evangelho já é uma notícia contra o medo. Não devemos de ter medo do Senhor. Devemos de reconhecer aquilo que Ele faz. Não é a questão dele ser severo, mas a questão é de Ele nos conceder responsabilidade. Tenhamos em conta que Ele deu os talentos aos seus servos, mas não é que Ele colhia onde não semeava. É que Ele confiou para que estes mesmos servos agissem com responsabilidade a partir daquilo que Ele concedeu. E vemos que Ele dá diversamente, segundo a capacidade de cada um. E o maior dom que Ele dá
a todos é a vida. Então, aquele que poderíamos dizer, em certo aspecto, que recebeu um talento, ao menos a vida recebeu, para que a partir deste talento trabalhasse e conquistasse outros, através de sua responsabilidade, mais uma vez. E o que nós vamos hoje igualar os talentos? Não somente aos dons que o Senhor nos dá, não somente a graça que nós devemos de trabalhar e fazer crescer, mas também as virtudes. As virtudes que devemos de procurar, todas elas. As 7 virtudes que conhecemos, mas não somente estas, as temporais e as teologais, mas devemos de ver também as virtudes em relação a tudo em nossa vida, até mesmo nas pequenas coisas. As virtudes, quando praticadas, se tornam também hábitos. Assim devemos de ver qual é o pecado grande ou pequeno que eu tenho na minha vida. Um exemplo, as virtudes trabalham os vícios. Se uma pessoa tem o vício do alcoolismo, que adquiriu, talvez quando não conhecia Deus, o quanto tem se empenhado em trabalhar por conquistar a virtude da sobriedade, por abandonar este vício. E assim podemos colocar em todas as áreas de nossa vida. Os vícios da mentira, os vícios de enganar as pessoas, o vício na área sexual, o vício da preguiça, ou melhor, um dos pecados capitais que é colocado hoje no Evangelho. Qual é o problema do servo? É justamente o pecado capital, a preguiça. Encerra o Evangelho Jesus dizendo no texto, neste diálogo entre o patrão e o último servo, que volta com aquele servo preguiçoso, servo mau e preguiçoso. Nós não podemos ser assim. Devemos de, com alegria, reconhecer o talento que o Senhor nos deu, as virtudes, as graças derramadas sobre nós, que são tantas, são inúmeras. E conseguimos tantas graças através de uma confissão sincera, de uma busca de mudança de vida. Mas, a partir da graça recebida, mais uma vez digo, necessitamos trabalhá-las. Não somente a graça, como as virtudes. Ao sair do confessionário, o nosso propósito deve de ser a mudança de vida e não entrarmos no confessionário e depois pensarmos, depois eu peco, eu confesso de novo. Não. Deus me deu uma graça, Deus me deu um talento que eu tenho que multiplicar, que eu tenho que fazer crescer em mim. Deus pede de mim que torne essa graça em uma virtude e que cresça de virtude em virtude, abandonando tudo aquilo que me afasta dele, para que quando eu encontre, ofereça a ele tudo aquilo que eu conquistei a partir da graça que ele me deu, dos talentos que ele me doou, das bênçãos derramadas sobre mim. E vemos então que os talentos não são somente os dons. Porque eu canto bem, porque eu leio bem, porque eu faço isso bem. Não. É o trabalhar a nossa vida. Não podemos ser preguiçosos. Ao contrário, seremos maus e seremos inúteis, como encerra o Evangelho dizendo deste servo que não trabalhou o talento. Não podemos empurrar a vida espiritual, a vida com Deus, com a barriga, como dizemos no ditado popular, não procurando crescer na oração, não procurando exercitar o amor de Deus em nós, o amor que nós conhecemos de Deus por nós e fazê-lo também apresentável, palatável aos demais. Como vai nos mostrar São Paulo na primeira leitura. E assim realmente temos feito, irmão e irmã. Temos trabalhado as virtudes em nossa vida, abandonado os vícios, os pecados e buscado cada vez mais, assim,
exercitar os dons de Deus em nós, as graças de Deus derramadas em nós? Ou, pelo contrário, o que temos feito é justamente permanecer na vida sem aquilo que Deus pede e exige de cada um de nós, porque assim estou confortável. Não quero forçar tanto, buscar tanto aquilo que Deus me espera de mim. O Salmo responsorial nos diz: o Senhor julgará as nações com justiça, com santidade, a partir de suas leis, a partir de seus mandamentos, ele julgará as nações, inclusive a nós, a nós. E nós, como temos vivido? Na justiça, nos ensinamentos do Senhor? Ou, mais uma vez, com preguiça, levamos a nossa vida espiritual e humana? Por fim, a primeira leitura, São Paulo aos Tessalonicenses diz: Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. O que São Paulo quer dizer aqui? Que o amor não é algo teórico. Aqui está a caritas, o ágape. É algo que somente Deus nos ensina. Somente a experiência de Deus, a vida de intimidade com Deus, a busca de conhecê-lo, não basta ler, não basta pensar, não basta que alguém me fale. Eu tenho que fazer a experiência deste mesmo amor. Por quê? O amor que fala São Paulo é Deus mesmo, é a própria caridade. E este amor, quem nos faz conhecer, quem nos faz crescer nele, é o Mestre interior, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, como diz Santo Agostinho. Jesus, que habita em nós pelo batismo, pelos sacramentos, pelas graças, que nós devemos de conhecer e viver verdadeiramente nele e como ele espera de nós. Segue São Paulo, hoje é tão curto, mas é muito importante. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. O que indica, além disso, São Paulo, que amar o outro não é coisa de espontânea e de imediata, ou de abstrato, mas é algo que pede de nós fadiga, renúncia, que pede empenho. Se nós não nos empenhamos, se nós não agimos, não conseguiremos amar. É Deus que nos ensina, sim, mas isso exige de nós, como o próprio Evangelho nos mostra, o trabalhar os talentos, o trabalhar a vida interior, o trabalhar as virtudes, o trabalhar o amor. E nós temos então feito algo para renunciar à fadiga, para, aliás, fadigar-nos e crescermos no amor. Temos renunciado, empenhado, esforçado para conquistar este amor verdadeiro. E o versículo final ainda nos mostra, São Paulo concretiza também que o amor está no fazer bem o nosso trabalho, no cumprir bem o nosso dever, no doar-se aos outros com generosidade. Assim devemos de ser. O trabalho também deve de ser feito recordando a Deus, recordando que o Senhor espera que se manifeste através de mim no meu trabalho, o amor a Ele e o amor ao próximo. Caso contrário, não crescemos no amor. Até mesmo ali, o amor deve de ser real, deve de ser fato. Devemos de exercitá-lo nas coisas que fazemos. E temos agido desta forma, demonstrando amor nos nossos atos, nos nossos trabalhos, naquilo que fazemos ou não. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude
cada vez mais, compreendermos os talentos que o Senhor nos deu, as graças derramadas sobre nós, as virtudes que necessitamos viver para enfrentar e derrotar os vícios que tantas vezes adquirimos ao longo da vida e que são os pecados que nos afastam de Deus, para que, vivendo cada vez mais de virtude em virtude, de graça em graça, possamos nos encontrar com o Cristo total, com Cristo que habita em nós, e aprendendo dele todas as virtudes e graças, possamos viver segundo o seu amor, amando aos demais até mesmo no que fazemos, para um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.